Olá, meu nome é Fabrício Nazari Wikroski, eu sou arqueólogo e historiador. Eu tenho graduação em História, licenciatura pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões e mestrado, doutorado e pós-doutorado em História pela Universidade de Passo Fundo. Atualmente eu atuo como docente colaborador, pesquisador e responsável técnico pelo Laboratório de Arqueologia da Universidade de Passo Fundo. A minha formação acadêmica está diretamente relacionada com a Polônia. Eu sou descendente de imigrantes poloneses que chegaram ao Brasil em 1890. Eu nasci e cresci em Áurea, que é um pequeno município do Rio Grande do Sul, onde mais de 90% da população tem ascendência polonesa. Então eu sempre tive um contato muito próximo, né, com a cultura e com o idioma polonês, e isso me levou então a fazer o caminho inverso dos meus ancestrais. No ano de 2001 eu fui para a Polônia, onde permaneci por 2 anos, e no primeiro ano eu estudei o idioma polonês no Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców na Politechnika Wrocławska. Em seguida fiquei 1 ano em Cracóvia, onde cursei disciplinas de arqueologia na Uniwersytet Jagielloński. Na época, os cursos de graduação em arqueologia eram ainda inexistentes no Brasil. Então, já de volta ao Brasil, dei continuidade aos estudos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de História, mas sempre buscando formações complementares que enfim, dialogassem com a arqueologia. E durante o doutorado, então, eu tive uma nova oportunidade para aprofundar os conhecimentos em arqueologia na Polônia. Eu fui contemplado com uma bolsa de doutorado sanduíche da agência brasileira CAPES. O estágio, então, com duração de 1 semestre, foi desenvolvido junto ao Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, na cidade de Wrocław. Os europeus, eles lidam muito com a história, ali, com o passado, que de certa forma está distante, né? E aí, no contexto da arqueologia da América do Sul, de todo o continente americano, a gente mexe ali com a escrita da história das populações que ainda estão presentes, né, na nossa sociedade. O tema da minha pesquisa de doutorado oscila em torno da redução jesuítica de Santa Teresa del Curiti. Essa redução ela foi fundada por jesuítas espanhóis no ano de 1632, no atual território do Rio Grande do Sul, então sob domínio da coroa espanhola. A redução ela congregou aí uma população de cerca de 4 a 5 mil indígenas, e no ano de 1637 ela foi invadida e tomada por bandeirantes luso-brasileiros. Os indígenas foram capturados e remetidos a São Paulo, onde foram comercializados como mão de obra escrava. No local da redução, os bandeirantes criaram uma base de apoio, um fortinho, um arraial, enfim, uma fortificação que serviu como ponta de lança para novas investidas nesse território. E nesse período histórico, estima-se que cerca de 200 mil indígenas foram impactados pelas invasões bandeirantes. E com impactados eu quero dizer perseguidos, escravizados, desalojados, transmigrados ou mesmo mortos. Então esses episódios relacionados com a presença de indígenas, jesuítas e bandeirantes no atual Rio Grande do Sul, eles tiveram repercussões nos séculos seguintes. Os reflexos, na verdade, são sentidos inclusive na sociedade atual. Esses povos fazem parte das nossas sociedades, contribuíram para a construção da sociedade, e aí ao desenvolver essa pesquisa arqueológica, a gente está fazendo essa escrita da história e ao mesmo tempo, digamos, conferindo um certo ar de oficialidade a essas versões, e que tem impactos, né? Impactos não só nessa história, mas em episódios atuais como as demandas territoriais, demarcações de terras indígenas. A minha abordagem é centrada na utilização de fontes históricas e arqueológicas. A minha universidade de origem, ela forneceu o aporte necessário para trabalhar então com os documentos históricos, enquanto o aporte arqueológico foi buscado na Polônia. A Uniwersytet Wrocławski, ela possui uma cátedra de arqueologia do Novo Mundo, coordenada então pelo professor Dr. Józef Sikulski. As pesquisas desenvolvidas pela instituição na América do Sul são altamente estimadas pela comunidade acadêmica internacional. Na Polônia, eu tive então contato com alunos, professores, pude utilizar a biblioteca da instituição e também participar de uma escavação arqueológica. Esse contato com a produção científica da Polônia a respeito da arqueologia da América do Sul, ele é importante porque ele nos permite ter 2 olhares analíticos e interpretativos sobre a temática investigada. E, além do mais, os sítios arqueológicos do período em questão, eles apresentam vestígios da cultura material daquela sociedade que fundiu elementos da cultura europeia com a cultura das sociedades indígenas, né? Então, um bom exemplo desse contato é a indústria oleira Guarani, né? Os indígenas aldeados nas reduções, eles continuaram produzindo seus recipientes cerâmicos.
No entanto, progressivamente eles passaram ali a incorporar algumas técnicas e elementos decorativos europeus que são elementos distintivos desse período. Então, o diálogo científico com a Europa, no caso específico com a Polônia, ele pode trazer importantes contribuições para a interpretação da cultura material da qual se ocupa a arqueologia brasileira. Na Universidade de Passo Fundo, nós criamos um núcleo de estudos históricos e arqueológicos Brasil-Polônia, que é justamente para promover essa internacionalização, esse diálogo com a Polônia, que na verdade ele já vinha ocorrendo ali no âmbito da instituição, mas digamos assim, o objetivo ali do programa de pós-graduação em História e atividades de arqueologia foi centralizar e direcionar essas ações, né? Então ter ali um foco. Atualmente a Polônia é um país com uma economia expressiva, com esse sistema educacional de excelência que conta aí com 387 universidades e 224 institutos e centros de ensino e pesquisa. E, além do mais, o Brasil foi o primeiro país latino-americano a reconhecer a recuperação da independência da Polônia em 1918. O país ele também abriga a terceira maior diáspora polonesa no mundo, né? Quer dizer, há um grande potencial aí de cooperação científica e cultural entre o Brasil e a Polônia. Uma palavra que eu gosto muito no polonês é przeżyć. Na verdade é um verbo com sentido polissêmico. Ele muitas vezes é traduzido como superar, suportar, mas ele também pode ser empregado no sentido de experimentar, né, novas experiências, novas sensações. Então eu acho que ele traduz muito bem essa relação ali que expressa esse contexto de cooperação acadêmica e científica, onde a gente tem ali novas experiências, né, mas ao mesmo tempo tem desafios ali que precisam ser superados.